Boa noite, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Nós estamos dando início a mais um culto aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua bendita palavra. Que possamos ter um tempo de adoração ao Senhor e adorá-lo de todo o nosso coração. Amém? Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 46. Salmo 46, versículos de 1 a 7. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se torne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Nós podemos confiar nesse Deus. Um Deus que fez isso no passado, tem feito assim no presente, há de fazer isso conosco no futuro. O Deus que é a nossa fortaleza, o Deus que é o nosso refúgio, o Deus que alegra as nossas vidas, mesmo em meio a dias tão difíceis como a gente tem vivido nesse momento. Então gostaria de orar com os irmãos agora. Baixem suas cabeças. Vamos estar orando ao Senhor, colocando as nossas vidas diante dele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por termos mais um dia de vida e mais um dia sustentado pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe, querido Deus, falando ao nosso coração por meio da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, em meio aos louvores e adoração que queremos prestar a Ti nesse momento, e que a nossa vida seja, de fato, Senhor, um verdadeiro culto em louvor e adoração ao único e verdadeiro Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele a quem nós podemos clamar mesmo em meio às nossas dificuldades e dores, e com quem nós podemos celebrar com toda alegria. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco nesse tempo de culto, Senhor, nesse tempo de louvor e de adoração. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céus
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Hoje nós vamos falar sobre inteligência e sobre sabedoria. Para isso, leremos o texto de Tiago, no capítulo 3, nos versículos de 13 a 18. Mas enquanto você vai abrindo o seu texto, eu queria pensar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre o que é sabedoria, o que é inteligência. Inteligência é uma coisa que a ciência tem se esforçado para medir durante muitos anos. Algum tempo atrás, era calculado o QI das pessoas. Isso já não acontece mais, não se fala mais em QI, mas antigamente era uma coisa relativamente comum, né? E qual é o seu QI, esse tipo de coisa. E pessoas de QI mais alto se gabavam por aí, dizendo que tinha um QI muito elevado. Hoje já não se fala mais disso. Um cientista que chama Howard Gardner, ele propôs uma outra ideia de inteligência. Ele fala sobre inteligências múltiplas. Ele fala que a inteligência não é uma coisa só. Uma pessoa pode ser muito inteligente para uma coisa e nem um tanto para as outras. Então, ele estabelece 8, que são inteligência espacial, corporal, musical, linguística, lógica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Cada um aqui com as suas características. Eu não quero entrar nesse assunto, mas pessoas que têm uma grande habilidade em jogar futebol, têm uma inteligência corporal bastante evoluída, muitas vezes têm uma inteligência lógica bastante retraída. E provavelmente, se você assiste programas de esporte, você já ouviu alguma coisa desse tipo. Você pensa assim, puxa, esse é um gênio mudo, como foi falado aí de um grande futebolista brasileiro. Calado é um poeta, falavam aí. Mas, então, hoje não tem mais a medida de QI, medimos o QI porque as pessoas têm inteligências separadas e diversas. Uma outra forma de que se fala sobre inteligência também provavelmente você já ouviu falar sobre inteligência canina. Um cientista também, veterinário eu acho, também elencou um ranking sobre os cachorros mais inteligentes que existem na Terra, as raças, né? Só que o que é inteligência? E para a gente entender se um cachorro pode ser ou não inteligente, a gente precisa pensar no que é inteligência. E vamos usar o mais simples possível, o conceito mais simples possível, que é o dicionário, que diz assim: inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Bom, um cachorro não tem capacidade de resolver novos problemas e conflitos. Ele não consegue se adaptar a novas situações. Ele responde conforme a situação. Na verdade, a escala que esse sobrenome dele é Stanley propõe, na verdade diz muito mais sobre adestrabilidade do que inteligência. Porque inteligência, e colocando junto aqui no texto, sabedoria, é coisa de ser humano, não é coisa de cachorro. Isso é uma característica que Deus deu para o ser humano, mas para nenhum outro ser da criação. Bom, o texto que nós vamos ler, e a gente já vai ler, ele está dentro de um contexto histórico. E para que a gente entenda bem por que isso está escrito, a gente precisa entender o porquê isso está escrito. Logo no começo da série sobre Tiago, eu falei que
Tiago escreve essa carta para os irmãos da diáspora, para os irmãos que estavam fugindo de Jerusalém da perseguição religiosa. Eram pessoas que estavam correndo para não morrer em Jerusalém. Bom, então eles fogem e vão cada um para uma cidade e começam a conviver naquele local. E muito provavelmente, é o que aponta os teólogos, que chegando nessas cidades, os israelitas começavam a olhar para aquela situação e começavam a invejar a inteligência, a capacidade daquelas pessoas daquele outro lugar. Olha como eles são inteligentes, olha o que eles fazem. E eles começaram a olhar aquela situação e entender que ser inteligente é ser como aquelas pessoas eram e fazer o que aquelas pessoas faziam. Agora vamos ler o texto. O texto diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras de mansidão e sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, olhando para esse texto, Tiago chama a atenção daqueles judeus para que eles comecem a olhar a sabedoria e a inteligência de outra maneira. E ele começa dizendo assim: quem de vocês é inteligente? Quem entre vocês é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta para mexer com o coração dessas pessoas. Ele quer mexer com o que eles acham de si próprio. Quem de vocês é inteligente? É sábio? Eu quero que vocês compreendam como Deus mede a sabedoria, como Deus mede a inteligência. O que é importante para Deus? Não importa o que você acha, se você é sábio, se você se acha inteligente, não importa a sua opinião. O que vale para Deus? Bom, se você se acha sábio e inteligente, eu quero que você me mostre. E me mostre através das suas obras. Me mostre através das coisas que vocês fazem. Não é através de um grande conhecimento intelectual, não é através de uma memória que guarda informações sobre todas as coisas do universo. Não é nada disso. Eu quero que você mostre a sua inteligência através das suas atitudes. E ele divide a humanidade, ele divide as pessoas em duas classes. Aquelas que têm obras de boa conduta e aquelas que têm um coração invejoso e um sentimento de rivalidade. E claro que isso se reflete também nas suas obras. Ele fala, nesse sentido, ele está dizendo assim: você se acha muito inteligente? Pouco importa o quanto você conhece, mas muito importa como você usa essa inteligência. Você usa isso para rivalidade, para amargura, para inveja? É para isso que você usa a sua inteligência? Ou os frutos que você tem é de uma pessoa de uma boa conduta, uma pessoa pacífica? E ele vai trabalhar agora essas ideias. As pessoas invejosas e rixosas
não devem se orgulhar da inteligência. Então, uma pessoa que é muito inteligente, que tem um conhecimento muito extenso, muito amplo, se essa pessoa for amargurada, invejosa, se ela tiver esse espírito de rivalidade, todo o conhecimento que ela detém provém da terra, terrena, animal e demoníaca. Olha que coisa, olha que coisa. Talvez os nossos filósofos, talvez os filósofos da moda que estão por aí, falando e fazendo a cabeça dos nossos jovens, nós os consideramos como pessoas muito sábias, muito inteligentes. Tudo o que ele conhece, tudo o que ele sabe é só da terra, é animal e é demoníaca. Porque você pode mesmo averiguar, você pode ver que essas pessoas estão sempre envolvidas em polêmicas, em brigas, em discórdias, em facção, dividindo o Brasil entre nós e eles. Vejam o que esses filósofos falam. Vejam. E eu já gostei de filósofos, estou falando de filósofos, vocês sabem quem são, tá? Não quero aqui, especialmente porque essas coisas vão para o YouTube, não quero aqui fazer nenhum tipo de polêmica, não quero gerar nenhum embaraço para ninguém, mas vocês sabem quem são. Eu já gostei desses caras. E eles falam coisas que afagam o nosso ego. Eles dizem coisas que nos fazem parecer ser inteligentes. Porque agora você sabe tal coisa, agora você descobriu que a humanidade é diferente, é assim, é assado. E no final, o que a gente tem é um país dividido. O que a gente tem são rixas, é um querendo ser maior do que o outro, eles discordando e debatendo na internet, mas não só ideias, se ofendendo. Você já provavelmente já ouviu isso, já viu isso se você assiste alguma coisa da internet, acompanha algum canal do YouTube. Você já viu discussões entre essas pessoas. Nada dessa sabedoria e dessa inteligência provém de Deus. Nada. Ela é terrena, animal e demoníaca. Não que nós devemos abandonar tudo que essas pessoas dizem. Então eu nem vou ouvir. Não é isso. Mas a gente deve filtrar tudo. Não é porque o filósofo da moda falou que é verdade. Na verdade, ele só fala a verdade quando o que ele diz está baseado na Bíblia. Tem base cristã. Então, quando ele reproduz o que Cristo revelou para nós, aí ele está certo. Fora disso, é pecado. Fora disso, não que seja pecado ouvi-lo, mas o fruto que isso gera em nós é o pecado. Isso é muito ruim. Nós devemos fugir desse tipo de informação, desse tipo de conhecimento, e não devemos querer ser parecido com eles. Por outro lado, as pessoas de boa conduta têm sua sabedoria e inteligência vindo do alto. A inteligência que vem de Deus, ela não gera divisão. Ela pode ser debatida, ela pode ser discutida, mas entre os meios cristãos, pessoas que discordam um dos outros, se a sua própria inteligência veio do céu, veio do alto, porque eu também não acho que todo o debatedor da internet, todos esses pastores ou teólogos que ficam discutindo sobre as vírgulas do texto e brigando um com o outro, eu não acho que todos vêm
que a sabedoria de todos vem do alto? Eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa humana ali, muita carne. Cabe a nós a analisar e averiguar o que cada um aí tem produzido em sua própria vida. Mas tem muitos irmãos sérios, homens de Deus, mulheres de Deus, capacitadas, capacitados, para falar do Evangelho, que discordam num ponto ou outro. Isso não é demoníaco, isso não tem problema algum. Porque no final, o objetivo disso tudo é que nós todos cheguemos à unidade e não à divisão. Para a gente conhecer uma pessoa séria, para a gente conhecer, saber se essa pessoa merece os nossos ouvidos, nós precisamos necessariamente olhar para a conduta dessa pessoa. Olhar para a vida dela. O que esse irmão, o que essa irmã produz, o que essa pessoa tem produzido na própria vida e de fruto para a humanidade. Se ela é boa e se a gente deve ouvir, você vai perceber que o conhecimento que essa pessoa tem é puro, em primeiro lugar, depois é pacífico, é gentil, é amável, é misericordioso, tem bons frutos, é imparcial em algumas outras coisas. Vejam, essa pessoa não é uma pessoa amarga, invejosa. Essa pessoa não está discutindo para ter razão, só por ter razão. Essa pessoa está conversando, está debatendo, mas ele trata as outras pessoas com gentileza, com amabilidade, com imparcialidade, de falar, não, o irmão aqui eu gosto mais dele, mas ele está errado nisso, eu acho que aquele que eu não gosto tanto está certo. Ele é misericordioso, ele não pisa naquele que está errado, ele não pisa naquele que está perdendo a disputa. Ele tem misericórdia. E tudo isso para que a gente consiga avaliar se quem a gente tem ouvido é inteligente, é sábio ou não. Tudo isso. Agora eu quero perguntar, e a sua inteligência? E a sua sabedoria? Da onde tem vindo? O que tem motivado a sua vida? Como que você tem reagido às situações que são postas? Você tem agido com sabedoria? Você tem usado de inteligência? E mais importante do que isso tudo, quais são os frutos que você tem dado com essa inteligência que Deus tem te dado? Você tem gerado frutos de inveja, amargura, briga, rivalidade? É isso? Você é uma pessoa amarga? Se você é uma pessoa amarga, o texto está dizendo aqui, não é a minha opinião. O texto está dizendo que a sua sabedoria é demoníaca. Se ao contrário disso, o que Deus te deu gera em você pureza, uma pessoa pacífica, uma pessoa gentil, amável, misericordioso, íntegra, você tem recebido de Deus a sabedoria. Logo, a sabedoria não pode ser conquistada, não pode ser construída de uma vida longe de Cristo, em uma vida longe de Cristo. A sabedoria verdadeira vem de um coração quebrantado e voltado para Jesus. Vem reconhecendo, ele começa reconhecendo que nós somos pecadores e que tudo isso daqui que o texto está dizendo que eu tenho que ser, por mim mesmo é impossível. Porque o meu coração é invejoso, o meu coração é amargo, o meu coração é cheio de rivalidade. Começa reconhecendo isso, depois a gente reconhece que precisa que Cristo mude o nosso coração, que Ele mude a nossa vida, que Ele nos tire desse lugar de lama do pecado
e que comece a renovar o nosso coração, comece que os frutos do Espírito começam a fazer a obra em mim. Esse texto é muito parecido com Gálatas, se você for olhar bem. E esse é o fruto do Espírito. E o Espírito só pode habitar naquele que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro. Gostaria que a gente orasse agora para que, já reconhecendo essas coisas, que o Espírito Santo caminhasse conosco e nos ajudasse a ser uma pessoa cada vez mais sábia e cada vez mais inteligente. Não conforme o padrão humano, que já falamos que não é o padrão correto, mas conforme o padrão de Deus, que é aquele que nos salva, aquele que nos chama, e é para esse que importa de verdade. Não importa o que o mundo pensa de nós, irmãos. O mais importante é o que Deus pensa de você, o que Deus pensa de mim. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, em primeiro lugar pedindo por aqueles que não Te conhecem, que não são Teus servos, mas que ouviram essa mensagem e sentiram o seu coração arder, Senhor. Eu peço que esses sejam salvos agora e passem por esse tempo de transformação. E nós, já que os que são salvos, eu peço que o Senhor continue a obra, Senhor, que o Teu Santo Espírito transforme a cada dia para que nós sejamos cada vez mais inteligentes e sábios, conforme a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a estrada se abra à tua frente, Que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa Lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus